Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse há alguns meses. E, evidentemente, não tem como estudar um livro da Bíblia mais detalhadamente como Apocalipse apenas em alguns meses. Nós precisaríamos de alguns anos. Mas eu estou passando assim o básico para que vocês possam ter um entendimento melhor do livro de Apocalipse, que muitas pessoas acham que é apenas um livro simbólico, uma linguagem figurada. E uma das... a gente estuda em seminário homilética. Homilética é o estudo arte de pregar. Mas nós estudamos uma outra matéria chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. A Bíblia, a primeira regra que a gente deve procurar sempre interpretá-la literalmente, sempre literalmente, nunca figuradamente. Figuradamente só quando não tem uma explicação literal para aquilo. E muitas pessoas pensam que o livro de Apocalipse é um livro apenas de símbolos, e não é literal, mas ele é um livro literal. Nós vamos continuar, e hoje eu vou começar a falar, dentro deste assunto, dentro do livro de Apocalipse, um assunto que seria muito longo. Eu vou tentar resumir em 2 ou 3 semanas, apenas esses primeiros versículos do capítulo 20, que falam sobre o milênio. Então nós vamos ler dos versículos 1, capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 10. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra. Nesta noite eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Eu passei apenas alguns versículos para eles que vão colocar aqui depois para vocês acompanharem a leitura. Mas eu tenho muitos versículos para estudar com vocês. Eu vou tentar estudar de uma maneira mais lenta. Mas o Velho Testamento está repleto de textos. Um dos assuntos mais falados na Bíblia é o reinado, o reino de Deus. E no Velho Testamento se falava muito sobre
o reinado do Senhor, o que iria acontecer durante este tempo em que o Senhor iria reinar sobre a terra. Por exemplo, em Jeremias 23:5, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Olha bem, havia no Velho Testamento dezenas, centenas de palavras falando sobre Deus reinar em Jerusalém, Deus reinar em Sião, e que este reinado seria sobre a terra. Na verdade, este texto que nós lemos aqui está falando sobre o reinado de Jesus aqui nesta terra, para se cumprir uma que Deus havia dado a Israel, e que ele seria o rei. Você se lembra em Atos capítulo 1, após a ressurreição, os apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Porque na cabeça dos judeus era evidente que quando o Messias viesse, ele iria estabelecer o seu reino. E Jesus disse o seguinte: olha, na verdade não cabe a vocês saber as épocas, o tempo agora, mas o que cabe a vocês agora é vocês irem por todo mundo e pregarem o evangelho a toda a criatura. Olha bem, o livro de Apocalipse, ele é um livro cronológico da história. Não tem como você fugir da cronologia de Apocalipse. O milênio, se vocês se lembram, no capítulo 19, está a segunda vinda de Cristo, em que ele vem com os seus santos, quando termina a grande tribulação, e a Bíblia diz que ele então derrota os exércitos do anticristo numa guerra chamada de Armagedon, e a Bíblia diz que o Senhor então manda prender, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. A Bíblia diz no versículo 20, que a besta foi aprisionada, que a besta é o anticristo, juntamente com o falso profeta, no lago de fogo, foi lançado lá. Eles inauguraram aquele lugar chamado lago de fogo, onde vai haver um tormento eterno. Olha bem, então em seguida Jesus desceu sobre a terra com a sua igreja, derrotou o anticristo, derrotou o falso profeta. Os dois foram lançados no lago de fogo. Da trindade satânica só sobrou um, que era o cabeça deles, que é Satanás. E a Bíblia diz aqui no capítulo 20 que ele será preso por 1000 anos, durante o tempo do reinado de Cristo aqui nesta terra. Quando Jesus descer, ele vai se assentar, ele vai estabelecer o trono de Davi, que Deus deu uma promessa para Davi, de que dele sairia um descendente que iria reinar para sempre. E na verdade, este reinado para sempre de Jesus, a primeira fase física, não espiritual, porque Deus é o rei de toda a terra, mas a primeira fase deste reinado começa com o reinado de Jesus na cidade de Jerusalém. A Bíblia fala sobre o monte de Sião, onde ele vai reinar por 1000 anos sobre Israel e sobre todos os habitantes da terra. O livro do Apocalipse segue esta sequência, porque logo após a grande tribulação e a volta, a segunda vinda de Cristo, ele estabelece o seu trono, o seu reino. Então há o milênio, que significa 1000 anos. Depois disto, no versículo 11, vem o juízo final do grande trono branco, em que Deus vai julgar os ímpios e também lançá-los no lago de fogo, depois destes 1000 anos. E só então, no capítulo 21, vai haver um novo céu e uma nova terra. Então significa que Jesus, ele vai reinar não inicialmente sobre uma nova terra, mas sobre a terra em que nós moramos hoje. Esta terra, ela vai passar por várias transformações. Na verdade,
toda a calamidade que aconteceu durante a grande tribulação, e terremotos, e maremotos, e tsunamis, e o mar sendo afetado por queda de asteroide, e sobre os rios, e tudo isto, na verdade, todas estas coisas vai trazer uma grande transformação na terra, e mesmo Deus vai povoar a terra, por exemplo, os mares de peixes, porque a Bíblia diz que os mares irão, os seres vivos dos mares irão morrer, mas de alguma maneira Deus vai repovoar todo este lugar, e na verdade a terra durante o milênio vai ser muito parecida. A Bíblia diz nas profecias do Antigo Testamento que seria como o Éden, como se fosse o paraíso, o lugar onde o Senhor vai reinar. Então, quando você pega o livro de Apocalipse, por exemplo, você vai ver no capítulo 1 que nós estudamos, a visão de João, onde João vê Jesus e cai aos seus pés. No capítulo 2 e 3, a sequência daquilo é a era da igreja, onde fala sobre as 7 igrejas de Apocalipse. O capítulo 4 e 5, João ele é elevado aos céus, e lá ele vê 24 anciãos com coroa, já receberam a recompensa, cristãos, pessoas representando a igreja que já estão no céu. Então o arrebatamento da igreja acontece no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Dos capítulos 6 ao 19, a grande tribulação, terminando no capítulo 19 com a volta de Jesus sobre a terra. Capítulo 20 vai falar do milênio e do juízo final, e o capítulo 21 vai falar sobre o novo céus e a nova terra. Então, queridos, esta é a sequência que Apocalipse dá. O milênio, ele está entre a segunda vinda de Cristo e novos céus e nova terra, onde vai haver este período de 1000 anos, onde Jesus vai reinar sobre a terra. Agora, aqui no texto que nós lemos, em Apocalipse 20, ele coloca o milênio, a intenção de João, ao meu ver, não é descrever o milênio, não é falar o que vai acontecer no milênio, não é falar como vai ser a nossa vida no milênio, é simplesmente colocar o milênio dentro do lugar cronológico onde ele está, onde ele deve estar. É simplesmente colocar que ali, naquele momento, vai haver o milênio, vai haver o reinado de Cristo prometido a Israel, que o Messias iria reinar sobre a terra, e então haveria novos céus e nova terra. Se você for pegar para entender o milênio apenas nestes versículos, você vai entender muito pouco, mas como eu falei, o Antigo Testamento está repleto de passagens onde se fala do milênio. Em Mateus capítulo 19, eu não sei, eu passei esses textos aí agora para os meninos, aí não sei se conseguiram achar já, mas em Mateus 19, 28, o milênio ele é chamado de vários nomes, mas eu não sei se vocês acharam ou não, senão eu leio aqui mesmo. Mateus 19, versículo 28, olha só, eu vou ler para vocês aqui, se eu projetar, ela fica mais rápido, né? Diz assim, ó, Jesus respondeu para eles: em verdade eu vos digo que vós, os que me seguistes, pode colocar até o final, que vos seguistes quando na regeneração, precisava da sequência, aí, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, tem que ser total, deixa eu ler aqui, senão eu me perco aqui, deixa eu ver. Mateus 19, 28, diz assim, olha só. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus respondeu, é isso, né? Mateus 19, 28, é isso. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, ele diz o seguinte: também eu vos digo que quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, aqui nesse texto chama o milênio de regeneração. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Em Atos 3, 21, também usa uma outra palavra para falar sobre o milênio, que será um tempo de regeneração, mas diz no capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao qual, versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus,
ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, os céus retêm a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Está dizendo sobre o milênio, que o milênio será um tempo em que todas as coisas vão ser restauradas. Na verdade, o reino de Deus, queridos, ele é falado longamente no Velho Testamento. Eu vou tentar ler alguns textos rapidamente aqui para vocês, se colocar aqui direitinho. Coloca uns 3 versículos, se der, porque às vezes eu não consigo captar o pensamento. Mas segundo Samuel, no capítulo 7, ou então pula esse Isaías, capítulo 2, tem aí ou não? Não, acho que não deu tempo de fazer. Deixa eu ler aqui. Isaías capítulo 2, se você conseguir ser rápido em mexer na Bíblia. Isaías capítulo 2, versículo 2. Diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Olha bem, ele está dizendo que iria haver um tempo em Israel de que a palavra do Senhor e a lei do Senhor, o ensino do Senhor, iria sair de Jerusalém, iria sair de Sião, e que as armas de guerra seriam transformadas em podadeiras, em instrumentos de arar a terra, de produzir, e que uma nação não iria mais guerrear contra uma outra nação. Quando nós pegamos isto, nós só conseguimos encaixar esses textos do Velho Testamento durante o milênio. Porque olha só, as profecias, elas tinham uma função presente, muitas coisas aconteciam no presente, mas geralmente entre os textos falados por Deus, haviam coisas que se cumpriam no presente e coisas que iriam se cumprir num tempo muito distante. Muitas vezes é falado assim: olha, haverá naquele dia, nos últimos dias. Daniel fala muito sobre isso daí, que é algo que não iria acontecer na sua época, mas iria acontecer no futuro. Isaías capítulo 11, versículo 5 diz assim: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Olha só, está falando sobre um tempo em que os animais não mais guerrearão entre si, não vai haver mais briga entre os animais. Poderá o cordeiro habitar junto com o lobo, o leopardo se deitar com o cabrito, o bezerro se deitar com o leão, ou um animal cevado, a vaca e a ursa estarem no mato, pastarem juntas, as crias se deitarem juntas, o leão comer palha como o boi ao seu lado. Inclusive fala que haverá bebês, crianças de peito, e também fala de crianças que estão sendo desmamadas, que poderão colocar as mãos até num ninho de cobras e que não vai ter nenhum
problema. E fala, naquele dia as nações recorrerão à raiz de Jessé, que é Jesus, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. No outro texto de Isaías que nós lemos, está dizendo que a terra se encherá do conhecimento de Deus e da glória do Senhor. Isaías 24:23 diz assim: a lua se envergonhará e o sol confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Então olha só, queridos, a Bíblia está falando aqui de um reino, que Jesus iria reinar no Monte Sião, que o Senhor iria reinar no Monte Sião de Jerusalém. Jeremias 3:17, naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Jeremias 31:38 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para a Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Deus está dando promessas para Israel com relação a Jerusalém, de uma Jerusalém reconstruída, de uma Jerusalém em que não haveria mais destruição, que seria uma cidade que estaria para sempre. Depois em Joel, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Olha bem, a Bíblia está dizendo que o Senhor iria morar em Sião. E só para nós terminarmos aqui, em Zacarias capítulo 14, no versículo 9, diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Olha, queridos, é evidente que eu só leio alguns textos para vocês entenderem que a Bíblia está falando sobre um reino literal. Não está usando uma linguagem figurada. Algumas pessoas podem interpretar certas palavras de uma maneira figurada, mas eu não vejo como interpretar de uma maneira figurada quando a Bíblia diz que o Senhor vai reinar desde Jerusalém, que o Senhor vai se assentar no trono de Davi, que o Senhor vai reinar desde Sião, que o Senhor vai reinar sobre toda a terra, que os animais, o leão vai se deitar com o cordeiro, que os homens não terão mais guerras, farão das suas armas de guerras podadeiras, ou enxadas, ou instrumentos de produção, enfim, tudo isso está falando sobre um tempo real. E quando a gente pega em Apocalipse, e a gente lê no capítulo 20, por exemplo, no versículo 4, que diz assim lá no final: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está dizendo que Jesus vai reinar sobre a terra por 1000 anos. E essas semanas eu vou falar um pouco mais sobre este reinado de Cristo aqui sobre a terra, e que nós vamos estar com Ele também.